Olá, alunos! Voltando novamente aqui, estamos na aula 5, livro de Gênesis. E aonde nós finalizamos, amados, né? Nós falamos um pouco da história de Jacó, né? E agora o outro ponto que nós vamos continuando aqui esta aula, né? Aula 5, continuação da aula 4, vem dizendo assim: o encontro de Esaú e Jacó. Jacó manda mensageiros a Esaú e teme o que poderia acontecer. Porém, seu irmão estava vindo a seu encontro. Então, depois que Labão, como nós vimos na aula 4, foi até ao encontro de Jacó, perseguiu Jacó, porque Jacó tinha saído com as filhas de Labão, que eram suas esposas, com seus netos, e ali eles fizeram um propósito, fizeram um pacto ali, fizeram uma aliança de que Jacó não poderia mais pegar esposa, ter mais esposa, a não ser as filhas de Labão, e que Jacó não iria, né, afligir as filhas de Labão e nem os netos. Então, quando eles fizeram esta aliança, e Labão deixou bem claro que ele não poderia mais voltar à terra dele, Padan-Aram, onde ele saiu. Então, Jacó agora precisava resolver uma grande questão da sua vida, que era, amados, se encontrar com seu irmão Esaú. Então, Jacó mandou mensageiros, amados, na frente, para dizer para Esaú que ele estava vindo, mas Jacó temeu muito, porque nós estudamos que Jacó ele roubou a primogenitude do irmão, a bênção que era do irmão. Então o irmão tinha ficado com muita raiva mesmo, e jurou, depois que seu pai morresse, ele iria matar Jacó. E aí nós vemos que a ira do irmão, Jacó fugiu para Padan-Aram, onde ele casou. E aí, mas quando ele retornou de Padan-Aram, o que aconteceu com ele? Ele tinha que resolver esse problema que era o seu roubo, né? A tristeza que ele tinha deixado no coração do irmão. Passando o slide. Então, nessa travessia, amados, nessa caminhada, Jacó atravessa com a sua família no rio Val de Jaboque. Porém, ele não atravessou, ele ficou do outro lado. E aí, amados, apareceu um anjo. E esse anjo começou a conversar com Jacó. E Jacó começou a brigar com o anjo: tu não vai sair daqui antes de me abençoar. E Jacó, amados, o que Jacó fez? Jacó guerreou com o anjo, achando que o anjo ia sair sem dar a bênção, mas o anjo estava ali para abençoar. Então, mas nós olhamos ali que no caminho foi aquela luta, aquela guerra, aquela peleja, até que o anjo pegou e tocou na coxa de Jacó, no nervo encolhido, que eles chamam, né? O nervo de Jacó, e aí Jacó ficou mancando e ficou, amados, manquejando. E por isso, até o dia de hoje, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a ruptura da coxa. Olha só. Olha como a tradição, como algo, amados, toda tradição ela tem uma história. Foi por algum motivo. E ali, amados, Jacó teve uma experiência maravilhosa. Então, no caminho, Deus aparece a Jacó e não chamou mais o seu nome Jacó, mas sim Israel, porque prevaleceu, porque lutou contra o anjo, amado. Por mais que o anjo queria abençoar Jacó, e Jacó com medo. E a gente olha assim, por que Jacó ficou com medo? Porque Jacó, mas ele sempre foi, tem o título de enganador. Então, no coração dele, já me enganaram uma vez, que foi o seu tio Labão, né? Já enganaram ele uma vez, já enganaram 2 vezes. Então, quer dizer, o anjo vai me enganar também. Então, ali ele guerreou com o anjo e prevaleceu, amados. O anjo abençoou Jacó maravilhosamente. E Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Passando o slide.
E aí, amados, depois de tudo isso, né, dessa obra aí que aconteceu, desta guerra que aconteceu, Raquel não poderia, né, ter filhos, mas ela teve José. E Raquel teve outro filho chamado Benjamim. Porém, Raquel teve muitas dores, foi muita luta, né? O parto foi difícil, né? Então Raquel faleceu, mas o menino conseguiram salvar. Então, ela é enterrada no caminho de Efrata, Belém. E foi enterrada ali, amados. Aquela mulher que Jacó tanto amou, Israel agora tanto amou, trabalhou 14 anos por causa dela, né? 7 achando que ia ter ela como esposa, mas o seu tio Labão enganou e deu a mais velha, Leia, e depois, por 7 anos, ele trabalhou por Raquel, que era a esposa que ele queria. Agora, Raquel não estava mais com ele. Então, nessa trajetória, amados, teve algo assim, uma perda muito grande. E Jacó estava indo ao caminho para encontrar Esaú. Aí você vê, amados, ele já estava ansioso, ele já estava pensando o que vai acontecer. E aí, quando, amados, Esaú encontra Jacó, teve uma coisa maravilhosa que Deus fez. Esaú encontrou Jacó, abraçou e relembraram os feitos com sentimento de perdão. Jacó, amados, achou que Deus tinha desamparado ele, achou que Esaú poderia matar. Tanto é que na caminhada ele colocou, amados, as mulheres dele atrás e os seus servos na frente, porque achava, se meu irmão vir contra mim, ele não vai matar minhas esposas e meus filhos. Então ele organizou tudo já esperando o mal vir. Mas como Deus nos surpreende, ali Esaú já tinha perdoado seu irmão. E interessante que relembro agora quando Jacó roubou a primogenitude de Esaú. Esaú pediu para o pai: pai, tu não tens mais nenhuma benção para mim? E o pai o abençoou, mas disse: quando tu te livrares do teu jugo, do teu peso, e aí ficará em paz. Que peso é esse, amados? Era a raiva que ele tinha de Jacó. Mas Esaú conseguiu se livrar daquele peso. Esaú conseguiu se livrar daquela dor. E aí Jacó e Esaú ficaram ali na mesma terra, amados, na terra de Canaã. Só que Jacó ele tinha muitos bens, era muito próspero. E Esaú também, amados, tinha muitos bens. Então, para não dar contenda entre os pastores dele, porque a terra de Canaã não era suficiente para os dois, porque a bênção estava sobre Jacó. E a terra de Canaã era uma herança que Deus prometeu aos filhos dele, aqueles que ficassem com a bênção. Então Esaú sai da terra de Canaã com seus filhos, com as suas esposas. Esaú sai e vai para uma terra, amados, mais distante, né? E deixa o seu irmão Jacó naquela terra, a terra que antes, né, foi prometida, que foi prometida a seu pai, que Isaac morava ali. Então a gente olha e nós vemos, amados, que Esaú teve uma atitude grandiosa. Esaú achou melhor sair daquela terra. E Jacó permaneceu em Abraão, em Canaã. Vamos lá, mudando o slide. Então, o primeiro filho de Raquel com José era um sonhador, e seu pai, Jacó, o amava. E aí nós vamos para a história de José, o sonhador. Aí nós olhamos, amados. José, ele tinha sonhos, Deus revelava a ele. E José foi o primeiro filho de Raquel, a quem tanto Jacó amava. Então Jacó o tratava com muito carinho, com muito amor. Enquanto os outros iam para o campo, para a lida, Jacó ensinava José matemática, Jacó ensinava ciências. Jacó passava tempo estudando ali com José.
E nós podemos observar, amados, várias questões. Antes de nós aprofundarmos mais sobre José, vou estar explicando aqui algo, amados, que é de suma importância nós entendermos. Os filhos que Jacó teve, porque depois os filhos de Jacó vão se tornar as 12 tribos de Israel. Então, os filhos de Leia foram Rubens, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses foram os filhos de Leia com Jacó. Os filhos de Raquel, foi só 2, amados, José e Benjamim, que são os filhos da velhice de Jacó. Os filhos de Bila, serva de Raquel, nós estudamos o quê? Que Leia e Raquel brigavam entre si para quem ia dar mais filho, então elas pegaram as suas concubinas, as suas servas, aquelas que ficavam orientando, aquelas que ficavam ajudando elas na lida, e deram para Jacó, para que Jacó pudesse ter mais filhos. Então, os filhos de Bila, serva de Raquel, foram 2, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram 2, Gade e Azer. Então, a gente olha assim, que foram 12 filhos que Jacó teve. 12. E esse, amados, o primogênito dele, que foi o Rubens, né? Na palavra de Deus, não diz que ele não ficou, mas ele se tornou um filho normal. Quem ficou com a bênção da primogenitude foi José. Deus usou José para uma obra maravilhosa na vida de Jacó. Então, esse filho José, ele era um sonhador. E compartilhou com a família 2 sonhos que ele teve, amados. E esse sonho que José compartilhou com sua família trouxe a ele inveja, trouxe a ele, né, tristeza em relação dos irmãos a ele. Se os irmãos já tinham ciúmes que José era o preferido do pai, o pai fez uma túnica e colocou em José, José se vestia diferentemente, Jacó ensinava tudo diferente para José. Então, os irmãos com ele ficaram mais ainda entristecidos. Passando slides. Então, seus irmãos invejavam, seu pai, porém, guardava no coração, ensinava ele as ciências e a contagem. Amados, matemática, naquele tempo, falava contagem, né? Então, ele ensinava toda a contagem, como ele pensava, José não vai ser igual a eles, ele é diferente. Porque Jacó entendia que Deus se revelava para José. E aí, amados, aquilo foi criando no coração deles algo, dos irmãos, algo, né? Algo que trouxe inveja, tristeza e até ira. E outro ponto, como eu já expliquei, Jacó fez para ele uma túnica e José não trabalhava no campo, porém estudava com seu pai. E aí, amados, que sonho é esse que José teve, né? O primeiro sonho que José teve foi que tinha molhos na mão dele. E os molhos dele, que estavam na mão dele, se levantavam. E os molhos que estavam na mão da família, rodeavam ele. E depois de um tempo, os molhos da família se inclinavam perante eles. Amados, aí foi uma ira total. E aí os irmãos começaram a dizer, mas o que é isso? Que sonho é esse que você teve? E o pai repreendia José, mas guardava no coração. Amados, o segundo sonho de José. Ele sonhava que o sol e a lua e as 11 estrelas do céu inclinavam a ele.
E seu pai Jacó repreendeu, dizendo: que é isso? Seu pai e sua mãe também vão se inclinar a você? Aí Jacó se aborreceu com José. Porque o sol e a lua, que dizia a mãe e o pai, as 11 estrelas eram os irmãos. E aí, amados, teve uma ira total. E agora a gente vê José, né? José compartilhava na inocência aquilo que Deus tinha falado com ele. Seu pai guardava no coração, mas repreendia também. E a ira dos irmãos começou a crescer, começou a se acender mais ainda contra José. Mas aí teve um ponto que os irmãos estavam no campo trabalhando, só que os irmãos aprontavam também. E Jacó mandou José no campo para ver eles. E quando chegou lá, amados, o que aconteceu? Eles não estavam onde deveriam estar, fazendo o que deveria fazer. Aí falaram para ele, falaram para José, olha, seus irmãos foram para tal lugar. E José foi atrás, mas eles estavam muito revoltados com José. Aí quando chegou José, disseram, você veio aqui para nos afrontar? Você veio aqui para nos vigiar? E lançando mão de José com raiva, jogaram, amados, num poço, só que aquele poço estava seco, né? A fim de matar. Mas Rubens dizia, não mate ele, não faça isso, é sangue do nosso sangue. Alguns irmãos protegeram, outros, não. E aí, amados, comeram, beberam, pegaram a túnica de José, rasgaram, passaram sangue e disseram assim, vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. Mas quando olharam, ele estava vivo ainda. Então, amados, estava ali passando, estava passando pessoas ismaelitas que estavam indo para o Egito. E perguntaram para eles se eles queriam escravo para vender, e eles compraram José por 20 moedas de prata. Então, eles foram vendidos por ismaelitas. Aí você vê o coração daqueles irmãos como não estava, de tanta tristeza, de tanta angústia, né? Chegar ao ponto de destruir o próprio irmão. E ele foi vendido, amados, por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Aí você imagina, José tinha 17 anos. Que sofrimento José não passou. Que dor na alma José não passou de ver os próprios irmãos, a própria família, aqueles que tinham que defender ele, vendendo ele como escravo. E agora, os irmãos teriam que prestar conta com o pai daquilo que aconteceu. Então, os irmãos mentem para Jacó. O que os irmãos falam para Jacó, amados? A gente vê, né? Que situação difícil. Os irmãos chegar para Jacó, para o pai, e mentir, e forjar uma situação. Passando o slide. E aí, o que aconteceu, amados? Eles falaram para o pai o quê? Pai, uma besta fera veio e comeu José. E mostraram as túnicas de José com sangue de animal. E Jacó ficou inconsolável, chorando, angustiado. Amados, imaginam, anos e anos se passando, e aqueles irmãos com essa dor no coração, e o pai não queria ser consolado, e o pai não queria estar com ninguém, e o pai se isolava, e eles com aquele entendimento que José não tinha morrido. Mas eles venderam José. Então, a dor no coração de Jacó, amados, foi grande durante anos e anos. Jacó pediu até para morrer, porque diz, o que me importa agora viver? Então, a gente vê a angústia e o sofrimento de Jacó, causado pela união dos filhos contra um irmão. E José foi para o Egito, amados. Chegou lá, foi vendido como escravo para a casa de Potifar.
Amado, José, ele era tão habilidoso em tudo que ele fazia. Onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Onde ele colocava a mão, Deus prosperava. Ele fazia tudo perfeito. Agora vamos dizer por quê. Jacó ensinou a ele todas as coisas. Né? José, ele não era, Deus era com ele e o pai já tinha preparado ele para coisas maiores. Aí nós olhamos um ponto, a importância de o pai e a mãe enxergar aquilo que Deus quer para o filho e orientar ele, para que ele venha a crescer e aonde ele estiver, ele vai levar aquele ensinamento. E José não foi diferente. José foi vendido para Potifar, e este, amados, o colocou como mordomo da sua casa, colocou acima de tudo. José, toma conta de tudo para mim. Agora, José tinha um caráter confiável, amados. Para Potifar pegar o escravo e colocar como mordomo, ele tinha um caráter, né, irrepreensível. E tudo que ele fazia bem. A palavra de Deus diz que tudo que nós temos que fazer como para o Senhor, nos esforçando sempre. E José poderia ter feito de qualquer maneira, mas não. José se fortalecia cada vez mais no Senhor e sabia, mas que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito. Nós não vemos na passagem de José reclamando de nada, José murmurando de nada, mas José sempre buscava a presença de Deus e glorificava a Deus. Agora, teve um problema na casa de Potifar. A esposa de Potifar, amados, estava interessada em José. José belo, formoso. E a esposa de Potifar queria deitar com José. Ia cercando José, ia chamando José, deita-te comigo. E José dizia, não, faria eu tamanho pecado contra o meu Deus? E José disse, ó, seu marido me colocou acima de tudo, mas não deu ordem para trocar em você. E faria eu esse pecado contra o meu Deus? Porque José, ele estaria traindo Potifar, mas mais ainda traindo o Deus Todo-Poderoso. E José sabia que o mal ia vir sobre ele se ele fizesse. Então José se esquivava, José fugia. Mas a esposa de Potifar, amados, estava sempre querendo alvoroço, sempre de olho naquilo que José poderia trazer a ela. Aí nós observamos, nós vemos, amados, que o inimigo, muitas vezes, ele está, amados, ao nosso derredor, mas nós temos nossas escolhas. Nós temos nossas escolhas. Nós temos as nossas escolhas sempre. Né? Então, José escolheu não trair Potifar e seu Deus. Então, chegou a ponto que ela estava na casa, os criados tinham todos saído, só estava ela e José. Ela agarrou José e disse, deita-te comigo. José, com as suas vestes, o que José fez, amados? Largou suas vestes, deixou na mão dela e saiu correndo. Por que José não enfrentou? Porque José poderia ceder. Então José saiu correndo com as vestes. A mulher, furiosa, começou a dizer, pega ele porque ele tentou o mal contra mim. Ele tentou me abusar, ele tentou deitar comigo. A ira dela era tanta, porque ela não tinha conseguido aquilo que ela queria, que ela pegou e acusou José. Amados, todo mundo vendo aquilo, chegou os criados e aquela situação, aquele escândalo, e Potifar, amados, chega e manda prender José no cárcere onde ficavam os presos do rei. E aí nós observamos, nós vemos, nós olhamos que esse plano, até a esposa de Potifar acusar José, tinha um propósito de Deus, uma para provar José e outra para botar José onde ele queria. Passando o slide. Mas na prisão, José, como ele fazia tudo bem, tudo de acordo com aquilo que ele entendia de Deus.
Ele pegou, amados, o carcereiro colocou ele como chefe da carceragem. E ali José ficou comandando a carceragem também. Aonde José ia, José se destacava. Então, amados, foi mandado para a prisão também os eunucos do rei, o padeiro Mor e o copeiro Mor. E aí, observa, amados, nós vamos observar, vamos entender que nessa prisão tinha um propósito desses dois também. O padeiro Mor sonhou dentro da prisão e o copeiro Mor também deu sonho, né? Então, eles comentando, eles entristecidos, José disse, por que vocês estão tão tristes além da prisão? E ele começou a contar, não, nós sonhamos. E o padeiro Mor teve um sonho, amados. E esse sonho nós vamos estar movendo aqui, que esse sonho, ele relatou, né, a José. José deu a interpretação. O copeiro Mor relatou o sonho para José, José deu a interpretação. Passando o slide. Amém? Então, o que acontece? Assim como José falou, aconteceu com o padeiro e aconteceu com o copeiro. Com o copeiro, José disse, ó, você vai, daqui 3 dias, você vai estar diante do rei. E o padeiro disse, ó, você vai morrer. E as aves do céu vão comer a sua carne. E aconteceu tudo como José tinha falado. E aí, mas tudo voltou para o seu devido lugar. Só que daí o que aconteceu? José tinha pedido ao padeiro e ao copeiro, lembre de mim quando subirem ao rei. E eles não lembraram. Só que Faraó teve um sonho. E esse sonho que Faraó teve, amados, ninguém conseguia interpretar. E Faraó, triste, angustiado com isso, o que Faraó fez? Lembrou, falando com o copeiro lembrou-se de José na prisão e falou a Faraó. Faraó, tem um preso, um escravo na prisão que revelou o meu sonho. E aconteceu tudo como ele tinha falado. E Faraó, mas tristecido, e Faraó, querendo saber o relato do sonho, porque o sonho tinha preocupado muito ele, Faraó manda arruma José e traz ele para cá. Traga José na minha presença. E José, amados, interpretando sonhos ali de Faraó, o sonho de Faraó foi o seguinte, Faraó sonhou que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras devoravam as vacas gordas. O outro sonho de Faraó foi que havia um pé cheio de espigas de milho. E nasciam espigas boas, gordas, bonitas, mas depois havia espigas secas. E essas espigas secas devoravam as espigas bonitas, belas. Então ali Faraó revelou a José, José, o que será isso? E José interpreta dizendo, olha, o sonho é um só. Haverá 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de escassez. E aí, amados, Faraó ficou assombrado, assustado com aquilo. Passando o slide. E aí José disse para Faraó, coloque um homem inteligente sobre o Egito, que nesses 7 anos de fartura, guarde o alimento em celeiros, armazene os alimentos, para que quando vier os 7 dias de seca, de sofrimento, de fome, possa ter o Egito, e o Egito ficar acima de todos e ajudar a terra. E aí, amados, o que aconteceu? Faraó disse para ele, quem eu poderia botar de tão inteligente, sábios, a não ser você, que tem o entendimento do teu Deus, que te revela todas as coisas?
Então, José é escolhido por Faraó para governar. Colocou um anel no dedo de José e apresentando ele como governador. Depois de Faraó, ele era o segundo, amados. Aquele que governava tudo. E aí nós observamos, voltando lá para a infância de José, de Jacó, como que Jacó tratava José. Jacó tinha um entendimento, discernimento de tratar José diferentemente. E José, amados, e ele ensinava José toda a ciência e toda a contagem. Era isso que José vai ter que usar agora. Agora que ele tinha se tornado governador, ele precisava usar tudo aquilo que o pai ensinou para ele. Então, olha a visão do pai de orientar, de incentivar, de direcionar. Então, depois de Faraó, ele era o maioral. Então, agora começava, amados, o propósito maior de Deus na vida de José. Num tempo ele era escravo, no outro dia ele acorda e se torna governador, né? Amados, e passaram os anos de fartura e veio os anos de fome na terra. E Jacó manda os seus filhos ao Egito para comprar mantimento. Eu acho que vem aí a fase mais dura e difícil emocionalmente na vida de José. Então, amados, Jacó diz, tem fome na terra, o mal está se instalando, o único lugar que tem alimento é o Egito. Então, pegue esse dinheiro, coloque aí, leve esse valor, compre mantimento e traga. Passando o slide. Então, José viu seus irmãos e reconheceu. Porém, eles não reconheceram. Mas imagina a dor de José quando olha os seus irmãos. A alegria de ver, mas o sentimento de revolta, de tudo que os irmãos fizeram para ele, de todo o sofrimento que ele passou, e na mente de qualquer pessoa ia passar, eu sofri porque os meus irmãos me venderam. Mas José não se apresenta para eles imediatamente. José pergunta se eles não têm mais irmãos. Você não tem mais irmãos? E eles dizem, temos sim, temos um que ficou lá, o caçula, o menor da casa, o filho da velhice do nosso pai. Amados, depois que aconteceu com José, Benjamim, o irmão de José, o filho de Raquel, também não saía. Jacó tinha o maior cuidado, porque não queria que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com os demais. Então, Jacó ficava, amados, cuidando, zelando daquele filho para que não viesse perder como perdeu José. Então, o que acontece? José tentando, amados, ver o irmão, querendo se aproximar, mas ao mesmo tempo aquela dor, aquele sofrimento. Então, José o acusa de ser espias. Diz assim, mas por que vocês vieram aqui? Vocês são espia por acaso? Eles falam, não, Senhor, não somos, não. Então, vai buscar o seu irmão mais novo para que eu saiba que você não sou espia. Enquanto um irmão fica aqui na prisão aguardando a sua volta. Então, Simeão ficaria na prisão aguardando sua volta. Então, entre si, eles conversavam sobre o que fizeram com José. Não podemos pegar nosso irmão mais novo. Como que nós vamos trazer, vamos matar o nosso pai? Olha o que fizemos com José já. Olha como que fizemos, olha a maldade que fizemos com o nosso irmão e até hoje o nosso pai chora. Amados, tinha intérprete lá. E José se afastou e saiu para chorar. Porque José ali olhou a dor dos irmãos e a culpa que eles tinham no coração de tudo que eles fizeram. E aí José, com sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor, de revolta, foi para o seu canto para chorar. Vamos passar ao próximo slide. Então, José se despede dos irmãos e coloca o dinheiro no saco, sem eles perceber. Botou o dinheiro no saco de cada um. Então, vão
mas não deu a conhecer a ele. Mas foi duro, foi ríspido com eles. E quando voltaram, eles contaram a Jacó o que houve no Egito e como o homem da terra tinha tratado asperamente. E para provarmos que não somos espia, devemos levar o irmão mais moço. Amados, para eles comprar mais alimento e pegar o seu irmão, eles tinham que fazer o quê? Levar o irmão mais moço. Mas como que seu pai Jacó ia deixar se José já tinha sido morto, amados? Então o pai jamais iria deixar, jamais iria permitir que o irmão mais moço fosse com eles. Passando o slide. Então Jacó não queria deixar Benjamim para o Egito de maneira nenhuma, mas e o que aconteceu? Eles comeram o alimento acabou, a fome era grande na terra. E quando não tinha mantimento para seus filhos, eles tiveram que voltar. Mas os irmãos disseram, pai, nós não vamos. Pois saberiam que iam ficar preso, pois aquele homem da terra vai nos prender. Se Benjamim não for conosco, e agora o que vamos fazer? Ou a gente morre de fome aqui, ou levamos Benjamim junto e teremos uma chance. Mas Jacó contende com os filhos, porque eles tinham falado do irmão mais moço e diz: por que vocês falaram do seu irmão Benjamim? Por que vocês falaram que não tinham mais irmão? Por que vocês falaram a verdade? Pai, mas o homem da terra nos intimou perguntando: tu tens pai? Tu tens mais irmão? Eles nos intimou para nós falarmos. Se nós mentirmos, ele ia descobrir, ia nos deixar preso. Então, nós tivemos que falar a verdade. Aí Jacó disse: um irmão de vocês já morreu e agora vocês querem me levar outro? Vocês vão me matar. Por que estão fazendo isso comigo? E os filhos de Jacó choraram, amados, entristecidos. Porque a dor da perda, daquilo que eles fizeram com José ainda estava muito vivo no coração deles. Só que se eles não fossem, eles iam morrer de fome. Então Jacó libera os filhos, amados, para ir com Benjamim. Então Jacó manda os filhos irem ao homem da terra com dinheiro que veio no saco e outro dinheiro ainda. Olha, devolvem para o homem da terra, então. Então, quando eles chegaram lá, José chama seu irmão para jantar com eles. Porém, eles, não sabendo que era José, ficaram atemorizados. José viu seu irmão Benjamim e disse: esse aí é o seu irmão mais moço? E José abraçou e chorou. Ninguém entendeu nada. O que é isso? José, quando olhou Benjamim, seu coração se comoveu. E comoveu de uma maneira, amados, que ele teve que sair para chorar. Amados, quem é que não se afasta da família, fica muito tempo fora e tudo acontece na família e aquela pessoa não saiu porque quis, mas saiu porque foi vendida? Que dor, amados, na alma e no coração. Então José chamou eles para jantar, para almoçar, mas nós vamos comer com ele. Meu Deus do céu, o que é isso? Ele está armando alguma coisa contra nós. E José mandou servir a mesa, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Mas nós olhamos, por que José tinha um carinho maior por Benjamim do que pelos outros? Uma, porque os outros venderam, mas outra, porque Benjamim era o irmão caçula. Era pouca idade de diferença. Então, amados, era filho da mesma mãe, filho do mesmo pai, então tudo isso contava muito. E creio que devem ter brincado bastante junto. Então, mas nós observamos que ali uma história, um contexto de família, ali um contexto de reconciliação precisava acontecer. Passando o slide. Então, José trama contra os seus irmãos. José dá ordem para encher os sacos com mantimentos, colocar seu copo no saco de Benjamim, coloque no saco dele. Amados, e aí despediu eles, foram embora. José não queria ficar longe do seu irmão. Aos despediram na parte da manhã, manda os seus serviçais buscá-lo, pois dizia que pagaram o bem com o mal.
olha, meus servos, vão atrás daqueles homens. Eu fiz tão bem para eles. Eles foram agora e me pagaram mal. Roubaram o meu copo de ouro, o meu copo colocaram nos seus sacos. E aí o que aconteceu, amados? Ali nós observamos que era toda uma trama de José para o irmão ficar ali. E José interrogou eles, diziam: se o Senhor achar algo na sua varia, em algum saco, que esse morra e seremos teus escravos. Olha o que eles falaram. Se o Senhor revirar o nosso saco e tiver alguma coisa ali dentro, olha, aquela pessoa tem que morrer e as demais vai ser teus escravos, seus escravos. Porque eles tinham a certeza, a convicção que não tinha nada, que não tinham pegado nada, porque eles não tinham costume de roubar. Amados, aquela trama toda que José teve, amados, ele queria ficar com o seu irmão. Aquela trama toda que José teve foi uma forma de tentar se vingar, botar para fora aquele sofrimento que ele estava na alma. Passando o slide. Então Judá vai até José e conta tudo o que sobreveio a Jacó. E como sofrera pela morte de José. Aí Judá não teve outro jeito. Disse: olha, homem da terra, o nosso pai é muito velho. Nós já perdemos um filho que nós vendemos como escravo. E tivemos que contar para nosso pai que ele morreu. Então, seu pai já está nosso pai já está com sofrimento na alma. E eu não posso chegar lá sem esse filho dele, sem o meu irmão, porque senão ele não vai aguentar, ele vai morrer. E aí Judá foi contando toda a situação e ali confessou todo o pecado oculto, tudo aquilo que estava escondido. Falou tudo para José do sofrimento, da angústia, o quanto eles não tinham ficado em paz depois que fizeram aquilo. Então, naquele momento, José manda todos os seus servos saírem e chorou com uma voz que todos os egípcios ouviram. Amados, ali José tinha que tomar uma decisão. Ou ele perdoava, ou a dor e o sofrimento dele ia causar um desastre maior na família. Mas José, temente a Deus, sabendo que Deus ele cuidou de todas as coisas, que agora Deus colocou ele como governador do Egito, que Deus ele preparou todo um projeto para salvar a família dele, e ele teve que ser o vaso escolhido, que sofreu, que chorou, mas Deus preparou ele durante aquele sofrimento todo, aquela angústia toda, para ele ser o vaso escolhido para salvar a família. Aí você olha o propósito que Deus teve na vida de José. Só que daí, amados, aquilo tudo José precisava entender e perdoar. Amados, porque imagino que não é fácil viver como escravo. Não é fácil sair do seio da família e ficar desamparado pelo homem, não por Deus, porque Deus cuidou de José. E aí a alma de José estava tão angustiada, amados, que ele deu um grito que todos os egípcios ouviram. O choro dele foi um choro de perdão, foi um choro de desabafo, foi um choro de libertação daquele sentimento terrível que ele carregava. E ele se apresentou aos seus irmãos dizendo que era José. Amados, quando ele se apresentou, você imagina o choque que os irmãos tiveram. Estamos mortos. O semblante deles caiu. A tristeza veio nos seus olhos. Mas em Gênesis 45:5 vem dizendo, que José disse: agora peço, não se entristeçai, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para a conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face. Aí ele falou: não se entristeça os olhos. Não pese os vossos olhos, quer dizer, não pese o vosso coração, porque me haveres vendido. Porque foi o Senhor que permitiu aquilo.
para que hoje eu estivesse aqui diante da vossa face como governador do Egito. Amados, e aí nós voltamos lá, lembrando do sonho que José teve. A lua e as estrelas iam se prostrar perante ele. A lua, o sol e as 11 estrelas, porque a família agora estava na mão de José, entre aspas, estava na mão de Deus, mas ali quem estava representando era José. Então, José ali, amados, ele teve que entender, que compreender. Creio assim, na palavra de Deus não diz, mas creio que a mente de José lembrou dos sonhos, amados. A mente de José lembrou do sofrimento que ele teve. José lembrou da tristeza da alma, mas agora José estava vendo ali que Deus usou ele como instrumento para salvar a família dele. Então, Pedro falou, ele vai, chama seu pai, meu pai. Chama meu pai, eu quero vê-lo. Então, havia ainda 5 anos de fome na terra. José disse, tem 2 anos que tem fome na terra, mas haverá mais 5. E aí, o que aconteceu? Vamos, volte, pegue sua família, pegue meu pai e traga. E Faraó soube que a família de José estava vindo. E Faraó disse para José, José, dê o melhor para eles dessa terra. Coloque ele no melhor lugar. José, você não vai ter custo nenhum do seu salário, José, mas você não vai ter custo de nada. Prepara o melhor para trazer a sua família. Amados, o que o Faraó entendeu? Que José foi aquele que Deus usou para dar o livramento para o Egito e para a família do Egito. Para a família dele, o Egito era a família dele. Então, agora a família de José estava vindo. Então, o que Faraó ia fazer por aquele homem que Deus usou para livrar o Egito de uma fome terrível, de mortes? Então, Faraó disse, dê o melhor, a melhor terra, o melhor lugar. Então, José enviou todo o mantimento e os carros para buscar seu pai. Não só, mas todos os mantimentos e os carros para buscar seu pai, a família dos seus irmãos, trazer todo o gado, tudo aquilo que eles tinham. Agora, você imagina quantos carros tinham, quantas coisas ele teve que liberar, né? Quantas coisas Faraó se dispôs a fazer. Então, José enviou tudo, amados, e trouxe todas as coisas da família, de todo aquele povo que estava lá. Então, na ida para o Egito, pararam em Bezebá para fazer sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Então, Jacó, na ida, amados, para o Egito, disse, eu vou fazer um sacrifício em Bezebá, porque lembrou, amados, de Isaque, seu pai. E agradeceu ali a Deus por estar livrando da fome da terra. Agradeceu a Deus. E quando ele soube que José estava vivo, amados, ele disse, basta. No início ele não acreditou. Jacó desmaiou quando eles falaram que José estava vivo, porque, na verdade, Jacó sofreu muito. Amados, imagina você saber que um filho teu está morto, depois dizem para você que ele não está morto, ele está vivo. Imagina a alma daquele pai. Então, amados, quando falaram para Jacó desfaleceu ali, amados, desmaiou e depois retornou e disse, basta, se meu filho está vivo, eu não vou fechar meus olhos, eu não vou morrer sem vê-lo. E foi, amados, foi com os carros e cavalos. No início, Jacó não acreditou, mas quando ele viu os carros, os cavalos, tudo aquilo que veio buscar, ele começou a acreditar, amados, naquilo que estava acontecendo. De tão grande, maravilhoso foi aquele milagre. Tão grande, maravilhosa foi aquele mover que Deus preparou. Deus surpreende, com Jacó não foi diferente. Então, amados, fizeram sacrifício em Berzebá, né? Então, em visão à noite, Deus fala a Jacó. Jacó parou para descansar, dormir. Em Gênesis 46:3 vem dizendo assim, que em sonho Deus falou com Jacó. Eu sou o Deus do seu pai. Não temas descer ao Egito,
porque eu te farei ali uma grande nação. Não temas descer ao Egito, não temas estar ali, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Amados, Jacó se levantou, amados, entendendo ali a confirmação de Deus, porque, na verdade, Jacó ficou meio receoso de largar tudo. Uma que ele já estava de idade, outra que ele estava meio atordoado com tudo que estava acontecendo. E o coração dele estava temeroso. E se levantaram e continuaram sua caminhada até o Egito com seus gados, suas fazendas, seus filhos, filhas e servos. Você imagina que não era pouca coisa, mas era muita coisa. E a gente olha a grandiosidade de Deus, aquilo que Deus opera na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida, e como foi grande o mover de Deus na vida de Jacó. Então, Jacó encontra José. José vai ao encontro do seu pai em Gozém, se abraça e chora muito por longo tempo. Mas você imagina o encontro de um pai com um filho que achava que o filho estava morto. A saudade que José não tinha do pai. E quando eles se viram, mas eles se abraçaram por longo tempo e choraram por muito tempo. E os irmãos se alegraram de ver, porque o sorriso no rosto de Jacó voltou. E José anuncia a Faraó que seu pai e seu irmão são pastores, homens de gado. Amados, e essa profissão no Egito era abominável, porque eles idolatram as vacas, os animais. Então, quer dizer, pastores era uma profissão abominável, não poderia ter. Então, eles ficaram na terra de Gozém. Ficaram ali, amados, guardados com seus gados, e se alojaram ali no primeiro momento eles foram para Gozém. Passando o slide. Então, Jacó tinha 130 anos quando desceu ao Egito. Porém, Faraó tinha mandado dar o melhor da terra do Egito a eles. Então, mas com o primeiro momento instalaram em Gozém. Então, depois puseram-se na terra de Ramessés, porque Ramessés era a melhor terra ali ao redor. A terra mais frutífera, a melhor localização. Então, depois eles foram para lá porque Faraó tinha mandado dar o melhor. E aí nós vemos, né, que Deus preparou todas as coisas até a entrada no Egito, amados. Eles não foram logo para o lugar onde Deus tinha preparado, eles ficaram numa cidade para depois ir para a outra. E ali, amados, José sustentou seu pai, seus irmãos, a família toda a pão, amados, ao longo de muitos anos. E aí José, como bom administrador, cheio da presença de Deus, a fome não tinha cessado no Egito, mas o dinheiro acabara na terra do Egito, então vinham pedir mantimento a José, José dizia não, mas não temos mais dinheiro, José dizia não, mas vocês têm gado, então troque seus gados por alimento. Amados, aí nós vemos outro ponto assim que é de nós refletirmos. José podia ter tido misericórdia e ter dado aquele alimento, mas José ele tinha uma responsabilidade com o dono, que não era ele, era Faraó. Então José, como um bom administrador, diz: eu não posso dar aquilo que eu trabalhei e juntei, então eu tenho que trocar. Vocês não vão morrer de fome, mas eu vou trocar pelo gado de vocês. E começou a trocar, amados, mantimento por gados, né? Então, José enriqueceu o Faraó e comprou toda a terra do Egito. Por quê? Presta atenção. Depois que acabou o gado, eles vinham de novo. Olha, o nosso alimento acabou. Não, então vocês têm terra. Troca as terras de vocês pelo alimento. Então, o que acontece? José comprou todas as terras do Egito para Faraó, enriqueceu o Faraó grandiosamente. Somente a terra do sacerdote não foram comprada, porque os sacerdotes eles tinham parte com Faraó. Né? Sacerdote eram aqueles que oravam, que intercediam, então eles tinham parte com Faraó.
Então, o que acontece, amados? Faraó ainda tinha muito alimento e a fome estava ainda na terra. Mas como é que o povo ia plantar depois que voltasse, que a seca acabasse? Então, José ordena que a quinta parte de tudo que se plantar é de Faraó. José pegou as terras, é de Faraó, mas disse para os seus antigos donos, olha, quando passar a seca, vocês podem plantar, mas 1/5 de tudo que vocês plantar é de Faraó. É como se fosse pagar um imposto. Então, ali, eles começaram, amados, a enriquecer Faraó mais ainda. Mas olha a justiça. Eles não paravam de plantar, eles não paravam de se manter, porque 1/4 ficava para eles. E aí você fica olhando assim, 4 partes, pegava a terra, dividiu em 5, uma parte daqueles 5 era para Faraó e 4 partes era para eles. Pensa no chocolate, você divide em 5 partes, uma é de Faraó, 4 partes é para aquele que está lavrando a terra. Então, nós podemos observar assim, a justiça, porque José foi justo. Faraó determinou para José fazer isso? Não. José fez mediante, amados, o coração de Deus que estava falando no coração dele. Vamos estar passando o slide. Então, a todo momento, nós temos que observar. A todo momento, nós temos que ser guiado pela palavra de Deus. Então, Jacó morre. Jacó abençoou os filhos de José, o primogênito, e o menor Efraim. Porém, Jacó abençoa o menor, em vez de abençoar o maior. O que aconteceu com Jacó? O que ele fez? Então, Jacó fez ao contrário. Então, Jacó chama todos os filhos também para abençoar. E aí, José disse para Jacó, pai, mas por que tu está abençoando o menor? Esse aqui é o maior. E aí, José disse, não, porque assim me convém fazer. Mas o outro vai ser abençoado também. Só que a bênção maior vai ser para Efraim. Então, aí, amado Jacó, muitas vezes, José não entendeu muito. Mas se nós observarmos lá, Jacó era o menor e recebeu a bênção. Então, assim Deus orientou. Então, Jacó chamou todos os filhos e abençoou e pede para ser enterrado na cova do campo de Macpela. Aí nós lembramos que, assim, no interior ainda tem isso, e antigamente era assim, a pessoa sabia que ia morrer, ela já estava perto do fim, ela chamava os filhos todos, dava a bênção, se despedia, e depois só ficava esperando a sua morte. E aí nós lembramos do campo de Macpela, era o campo que Abraão comprou para enterrar Sara, por 400 ciclos de prata. Então, é nesse campo que Jacó queria ser enterrado. Jacó abençoa e morre rapidamente. José chora aos pés do seu pai por longos dias. Amados? Ali a perca, amados, de um ente querido, de um patriarca ali, era uma coisa dolorosa, era uma coisa sofrida. Hoje, muitas vezes, a pessoa banaliza, não valoriza, mas antigamente o pai e a mãe era muito valorizado. Vamos passar o slide. Amém? Então, nós vamos percebendo, mas, que aquela etapa daqueles anos de Jacó se foi. Depois, amados, os anos se passam. José viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos, E José morre. E outro ponto, amados, que nós olhamos ali, depois que Jacó morreu, subiu para sepultar Jacó todos os servos de Faraó. Todos foram sepultar Jacó, amados. Todos. O Egito, grande parte, todos o povo de Israel foi sepultar Jacó. Porque Jacó não se chamava mais Jacó, mas se chamava Israel. Então, mas ali depois teve a morte de José. José viveu no Egito e viu os filhos e seus netos crescer e disse... E fez jurar os filhos de Israel, certamente vos visitará Deus,
e farei transportar meus ossos daqui. Em Gênesis 50, 25. José, antes de morrer, disse: Deus vai visitar vocês, e vocês, quando sair dessa terra, levem meus ossos. Então morreu José com 110 anos e foi embalsamado e colocado em um caixão. Amados, nós observamos ali, José sabia o que iria acontecer, que Deus ia visitar e ia tirar eles dali. Deus tinha feito essa promessa para Abraão, que a descendência dele ia peregrinar por 400 anos no Egito, mas depois Deus ia libertar e ia trazer a terra de Canaã. Ali, mas quando José morre, começa outra etapa, amados, no povo de Israel. Os anos se passam, mas o caixão com os ossos de José é guardado, amados. É guardado no Egito, junto, amados, do povo de Israel. Né? Então, aqui, amados, nós finalizamos o livro de Gênesis, né? Que quer dizer o início, o começo de tudo. Então, nós finalizamos entendendo e compreendendo que no livro de Gênesis, Deus falou sobre a criação da terra, hein? Fez o dia, fez os animais. Começou a história, encontrou Abraão, escolheu Abraão para ser uma grande nação. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José. E José Deus usou José para salvar o povo de Israel da fome, e eles ficaram no Egito, amados. Até que Deus começa uma nova etapa na vida do povo de Israel, que nós vamos entrar na próxima aula, no livro de Êxodo. Né? Então, mas é importante que esse panorama do livro de Gênesis, que você venha ter entendido, compreendido e saber a sequência lógica de todos os acontecimentos do livro de Gênesis, amém, amados? Então, na próxima aula, nós estaremos no livro de Êxodo e finalizamos aqui, amados, nossa quinta aula.